Ele a deixou com 5 palavras frias: estou saindo por outra pessoa. 2 anos depois, ele a viu novamente segurando 3 filhas loiras com os olhos azuis dele. Sofia Barros sempre acreditou que o amor terminava com um desfecho, uma conversa final, um adeus choroso, algum tipo de entendimento mútuo de que o que um dia importou não poderia mais. Ela nunca imaginou que poderia terminar com uma única mensagem fria em uma tarde de terça-feira qualquer. Mas foi exatamente assim que o seu mundo desmoronou. Ela estava terminando uma apresentação para a reunião de investidores de Henrique quando o telefone vibrou na mesa ao lado. Sem olhar, presumiu que era ele, avisando que se atrasaria novamente ou que os planos para o jantar haviam mudado. Em vez disso, ela viu 8 palavras que embaçaram sua visão. Estou saindo por outra pessoa. Não me ligue. Aquilo não parecia ser dele, não do homem que beijava a testa dela todas as manhãs antes do trabalho, não do homem que apoiava o queixo no ombro dela enquanto ela cozinhava e dizia que tinha sorte de tê-la encontrado, não do homem com quem ela havia planejado um futuro. Ela encarou a mensagem por tanto tempo que o telefone escureceu, mas as palavras permaneceram gravadas em seus olhos. Ela tentou ligar para ele 1, 2, 6 vezes. Todas caíram direto na caixa postal. A presença dele em sua vida, que antes parecia tão permanente, desapareceu como fumaça. A chave reserva dele sumira do gancho ao lado da porta. Os ternos dele haviam sumido do armário. A foto emoldurada dos 2 da viagem que fizeram a São Francisco, uma em que ele sorria genuinamente, suave e desprotegido, estava virada na prateleira. Era como se ele tivesse varrido todos os vestígios de si mesmo da vida dela, antes de apertar enviar. Sofia desabou no chão da sala de estar, os dedos enroscados no cabelo castanho escuro, enquanto os soluços a sufocavam. O apartamento, de repente, parecia enorme e insuportavelmente vazio. A mente dela corria com cada memória. A noite em que se conheceram em uma conferência de negócios, quando ele elogiou a inteligência dela em vez da aparência. A primeira vez que ele lhe disse que ela o fazia acreditar em gentileza. As promessas sussurradas em um canto vulnerável de seu coração. Ela acreditou que o amor a tornava mais forte. Mas agora ela se sentia tola por não ter visto os sinais de alerta. Como ele se tornara mais distante, como os elogios dele se transformaram em acenos silenciosos, como o toque dele se tornara raro. Ela pensou que era estresse, a pressão de ser um CEO em uma idade tão jovem. Ela nunca imaginou que era o fardo do qual ele estava tentando escapar. Suas lágrimas só diminuíram quando uma dor aguda perfurou seu abdômen. Não era a primeira vez que ela sentia isso. Por semanas ela acordara enjoada, tonta, fatigada. A princípio, culpou longas horas de trabalho e ansiedade, mas, no fundo, ela sabia que havia outra possibilidade, uma que ela não ousara reconhecer até aquele momento. Com as mãos ainda trêmulas, Sofia se levantou e foi até o banheiro. Abriu uma gaveta e pegou o teste de gravidez que havia comprado 3 dias antes. Sentou-se no chão frio, o coração martelando enquanto esperava pelo resultado. Quando a tela digital exibiu as palavras que ela temia e esperava, ela soltou um suspiro trêmulo. Grávida. Suas lágrimas voltaram, mas eram diferentes agora, não apenas de dor, mas de uma responsabilidade avassaladora. Ela pressionou a mão contra a barriga, como se pudesse sentir subitamente a vida se movendo sob sua pele. Ela imaginou o momento em que teria compartilhado a notícia com ele. Ela imaginou o choque dele se transformando em entusiasmo, as mãos dele cobrindo as dela suavemente,
a promessa de que eles dariam um jeito juntos. Em vez disso, ela estava sozinha, mais sozinha do que jamais se sentira na vida. E embora quisesse gritar e implorar para que ele voltasse, ela limpou o rosto e se forçou a respirar. Henrique havia feito a escolha dele. Ele havia ido embora sem olhar para trás. Mas ela não podia. Havia um futuro dentro dela agora, um que ela não havia planejado, mas que já amava ferozmente. Naquela noite, ela se sentou perto da janela enquanto as luzes da cidade de São Paulo cintilavam além do vidro. Ela abraçou os joelhos, sussurrando para a pequena vida dentro dela que tudo ficaria bem. Ela encontraria um caminho. Ela trabalharia mais, seria mais forte. Ela daria a esta criança o amor que merecia, mesmo que o pai nunca quisesse saber que eles existiam. Ela não dormiu. Não conseguia. A manhã chegou lentamente, lançando um brilho pálido sobre o apartamento que antes parecia um santuário. Agora era apenas um espaço, cheio de memórias que ela não suportava guardar. Ela se levantou, pegou uma mala e começou a fazer as malas. Os movimentos eram lentos, mas determinados. Dobra. Zíper. Respira. Não pensa. Quando o sol nasceu por completo, Sofia Barros trancou a porta atrás de si e se afastou com as lágrimas ainda secando nas bochechas e um voto silencioso crescendo dentro do peito. Ela nunca mais deixaria que alguém decidisse o seu valor. Henrique Guerra a havia chamado de descartável sem dizer uma palavra, mas ela provaria para ele, para o mundo e para si mesma que nada nela ou em seu filho era um erro. Ela havia sido abandonada, mas se recusava a quebrar. Foi nesse momento que Sofia parou de precisar que outra pessoa a salvasse. Ela ainda não percebia, mas já havia começado a salvar a si mesma. Sofia deixou São Paulo antes que tivesse tempo de duvidar de sua decisão. Ela não podia ficar na cidade onde cada rua e cada cafeteria pareciam um lembrete de que ela não tinha sido suficiente para o homem com quem um dia acreditou que se casaria. Ela empacotou o que cabia em uma mala, vendeu a maior parte dos móveis online por dinheiro e usou suas economias restantes para comprar uma passagem de ônibus para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais que ela havia escolhido quase cegamente em um mapa. Era o tipo de lugar que ela costumava imaginar quando precisava respirar. Ruas tranquilas, casas modestas, sorrisos amigáveis em vez de olhares apressados. Parecia mais seguro. Parecia um lugar onde ela poderia desaparecer por tempo suficiente para se reconstruir. Ela alugou uma casinha minúscula na periferia da cidade, um quarto mal grande o suficiente para uma cama e uma cômoda, uma cozinha com eletrodomésticos antigos e paredes finas que deixavam entrar muito ar frio. Mas as janelas davam para uma mata em vez de arranha-céus e, à noite, ela podia ouvir o vento nas árvores em vez de trânsito e sirenes. Não era muito, mas era um começo. Ela encontrou um emprego quase imediatamente em uma padaria local, embora o pagamento fosse baixo e as horas fossem cedo. Ela chegava antes do amanhecer, amassando pães enquanto o frio da manhã abraçava as janelas, forçando seu corpo cansado a continuar se movendo, mesmo quando seu coração ainda doía por tudo que ela havia deixado para trás. A gravidez era muito mais exaustiva do que ela imaginara. O enjoo a agarrava o dia todo e a barriga cresceu mais rápido do que parecia normal. Em sua segunda consulta na clínica minúscula, a médica franziu a testa pensativamente para a tela do ultrassom. Sofia prendeu a respiração, aterrorizada de que algo estivesse errado. Quando a médica finalmente falou, o tom era cauteloso, mas gentil.
Há mais de um batimento cardíaco. As palavras pairaram no ar como um quebra-cabeça que Sofia não conseguia montar. Foi só quando a médica girou levemente o monitor e apontou para 3 pequenas luzes piscando que a verdade a atingiu como uma onda. Trigêmeas, 3 bebês, 3 vidas. Parecia impossível, parecia aterrorizante, parecia um milagre e um fardo ao mesmo tempo. A notícia forçou Sofia a entrar no modo de sobrevivência. Ela orçava cada real obsessivamente. Comprou suas roupas de maternidade em brechós, escolhendo os itens mais baratos que encontrava, mesmo que estivessem gastos. Ela montou uma pequena planilha em seu laptop trincado, calculando despesas futuras com mãos trêmulas, fraldas, fórmula, roupas, contas médicas. Os números a deixavam tonta, mas cada chute dentro dela a lembrava de que não podia desistir. Quando suas pernas inchavam, quando suas costas gritavam de dor após horas em pé na padaria, ela colocava as palmas das mãos gentilmente na barriga e sussurrava: "Está tudo bem, bebês. Nós vamos superar isso. Eu prometo." Sua barriga cresceu tanto que até estranhos notaram precocemente. Eles sorriam e perguntavam se ela estava animada, se sabia os sexos, se o pai estava empolgado. Sofia aprendeu a engolir a mágoa e sorrir de volta. Ela não falava sobre Henrique. Ela não devia sua dor ao mundo, mas a solidão a encontrou de qualquer maneira. À noite, ela ficava acordada, olhando para o brilho fraco do despertador, aterrorizada de que falharia com elas. Ela praticava a respiração profunda quando a ansiedade tornava difícil pensar. Ela parou de ligar para os pais depois que eles mais uma vez a dispensaram com um "Você armou sua própria cama, Sofia." Ela aceitou que seus filhos nasceriam em uma família de 4 e que só ela seria a âncora delas. Aquele inverno foi rigoroso. A neve se acumulou contra a porta e o frio entrava por todas as frestas da janela. Mas ela seguia em frente, passo a passo, dia após dia. Algumas manhãs ela acordava se sentindo forte, pronta para enfrentar o mundo. Em outras, chorava no travesseiro antes de se forçar a levantar novamente. Ela frequentemente se perguntava se Henrique pensava nela. Ela duvidava. O homem que enviara aquela mensagem parecia um estranho agora, alguém polido, sem coração e distante o suficiente para apagá-la com um texto. Ela dizia a si mesma que a ausência dele era uma bênção. Melhor um corte de uma lâmina limpa do que um veneno lento de um amor tóxico. Na noite em que sua bolsa estourou, o céu estava escuro e pesado com neve. A dor veio como uma mão agarrando sua espinha, e o pânico se instalou tão rápido que ela mal conseguia respirar. Ela ligou para uma ambulância porque não tinha mais ninguém. O borrão do hospital, luzes brilhantes, mãos frias, instruções apressadas, parecia um pesadelo pelo qual ela estava à deriva. As trigêmeas queriam sair mais cedo do que o esperado. O parto foi longo, complicado e aterrorizante. Houve momentos em que ela pensou que não sobreviveria, mas então ela ouviu o primeiro choro, depois o segundo, depois o terceiro. Lara, Luana, Liz, Sofia as viu apenas brevemente antes que fossem levadas para a UTI neonatal. 3 pequenos milagres envoltos em fios e cercados por máquinas que apitavam como batimentos cardíacos frágeis. Elas eram incrivelmente pequenas, incrivelmente lindas. Todas as 3 tinham penugem loira na cabeça e olhos azuis como um céu de verão, embora mal os abrissem. Ela chorou, não de tristeza, mas de um amor tão feroz que a assustou. Ela esticou a mão pela janela para tocar suas mãozinhas, dedos não maiores que sementes se enrolando instintivamente em seu dedo mínimo. O hospital manteve Sofia por vários dias,
Mas mesmo depois de receber alta, ela se recusou a ir embora. Ela se sentava ao lado das incubadoras a cada hora permitida, lendo livros de histórias infantis que pegava emprestado da biblioteca e cantando músicas de que mal se lembrava da infância. Enfermeiras tentavam convencê-la a voltar para o quarto para descansar, mas ela permanecia enraizada naquela cadeira, observando cada respiração de suas filhas. Semanas depois, quando as meninas estavam finalmente fortes o suficiente para ir para casa, a enfermeira ajudou Sofia a prendê-las em 3 cadeirinhas de carro incompatíveis que alguém havia doado. Sofia olhou para o banco de trás, para suas filhas embrulhadas em cobertores de segunda mão e prometeu-lhes calmamente: vocês nunca serão indesejadas, nem por um segundo, nem por um batimento cardíaco. Vocês são minha família. Vocês são minha força. Ela se afastou do hospital com medo na garganta e esperança crescendo no coração. Seu mundo havia desmoronado uma vez. Agora ela estava reconstruindo um novo, uma canção de ninar de cada vez, uma respiração de cada vez, um pequeno milagre de cada vez. A vida de Henrique Guerra, após o desaparecimento de Sofia, tinha a ilusão de perfeição. Por fora, ele continuava sendo o retrato do sucesso. Seu nome aparecia regularmente em revistas de negócios, sua empresa continuava a se expandir internacionalmente e sua presença nas mídias sociais era cuidadosamente curada com fotos de jatos particulares, resorts à beira-mar e festas regadas a champanhe. Havia sempre uma mulher em seu braço, geralmente modelos ou empresárias que combinavam com o status e a ambição de seu mundo. Para o público, Henrique estava prosperando, intocável, o tipo de homem cujo passado estava sempre limpo e cujo futuro era sempre dourado. Mas por trás dos ternos impecáveis e do sorriso pronto para a câmera, algo havia mudado nele. E, embora ele se recusasse a admitir para qualquer outra pessoa, ele sentia isso todos os dias. Ele acreditava que se afastar de Sofia seria limpo, simples, necessário. Ela havia começado a querer coisas, mais tempo, mais compromisso, mais vulnerabilidade, e isso o deixava desconfortável de maneiras que ele não queria examinar. Quando ela começou a se aproximar emocionalmente, quando ela perguntou sobre o futuro, sobre filhos, sobre família, ele sentiu uma pressão no peito que o lembrava de tudo o que ele havia sido ensinado a evitar. Seu pai havia lhe ensinado que o amor era uma distração e que a vulnerabilidade era fraqueza. Henrique havia vivido por essas lições. Então, quando Sofia se tornou muito real, muito profunda, muito próxima, ele cortou o fio. Uma mensagem, 8 palavras, e ele pensou que o problema estava resolvido. Mas o que ele não esperava era o eco. Começou como um silêncio que o seguia em salas onde ele antes se sentia poderoso. A sala de reuniões parecia mais fria. Os aplausos em eventos soavam vazios. Ele saía em encontros e esquecia os nomes delas antes da sobremesa. Ele sorria, mas isso nunca chegava aos seus olhos. O nome de Sofia nunca mais foi falado, nem mesmo para sua assistente, que antes o ajudava a organizar as surpresas de aniversário dela. Ele enterrou todos os vestígios dela, e, no entanto, ela permanecia. Ela aparecia de repente nos lugares mais inconvenientes, no cheiro de pão doce em um buffet de hotel, em uma música tocando baixo, em um carro que ele não possuía, na maneira como o riso de outra pessoa se elevava em um espaço lotado. Ele a via em toda parte e, no entanto, ela não estava em lugar nenhum. Ele tentou afogar a memória dela no trabalho. Ele se dedicou à próxima aquisição,
a próxima fusão, a próxima escalada. Quanto mais alto ele subia, mais distante o chão parecia. Sua cobertura se tornou uma jaula de vidro. O silêncio à noite ficava tão denso que o envolvia como uma segunda pele. Às vezes ele acordava de sonhos que não conseguia explicar, sonhos de uma mulher com olhos castanhos, segurando a mão dele e puxando-a gentilmente em direção a algo que ele não conseguia ver. Uma vez ele até viu uma criança no sonho, loira, rindo, desaparecendo na névoa. Ele se livrou disso e descartou como estresse, mas os sonhos voltaram, mais suaves, mais claros, mais altos. Uma tarde, durante uma reunião com investidores, alguém mencionou uma instituição de caridade para crianças em hospitais rurais. Henrique acenou com a cabeça distraidamente, mas algo em seu peito se apertou. A imagem de um berço de hospital brilhou em sua mente, embora ele nunca tivesse visto um. O pensamento veio do nada, agudo e específico, seguido por uma percepção fria que ele não conseguia ignorar. Sofia nunca ligou, nunca procurou, nunca implorou para que ele voltasse. Ela havia desaparecido, limpa, completamente. E o silêncio, de repente, não parecia paz. Parecia uma peça faltando. Naquela noite, ele abriu uma gaveta antiga que não tocava há anos. Enterrada sob documentos de viagem e cartas não abertas, estava uma fotografia. Sofia sorrindo, luz do sol em seu cabelo, tirada no último dia que passaram no Ibirapuera. Ele a encarou por um longo tempo. Ele se lembrou de como ela riu naquele dia, como alimentou esquilos com amendoim do bolso do casaco, como falava sobre filhos sem nem perceber. O som de sua voz voltou para ele, suave, mas certo, dizendo: acho que quando você realmente ama alguém, você fica, não importa o quão assustado você esteja. Ele não ficou, ele fugiu. Na manhã seguinte, ele pediu à sua assistente para procurar discretamente por Sofia. Ele não explicou o porquê. Ele disse a si mesmo que era por curiosidade. Um desfecho, um senso de responsabilidade, talvez. Mas quando a assistente voltou semanas depois, dizendo que ela não tinha mídias sociais, nem endereço para correspondência, nem vestígios em lugar nenhum, Henrique sentiu algo afundar dentro dele. Ela não apenas desaparecera da vida dele, ela havia se apagado completamente. Ele não sabia se ela havia superado ou se estava lutando. Ele não sabia se ela sequer tinha visto a mensagem dele e chorado, ou rido, ou sentido alívio. E o fato de ele não saber o incomodava mais do que ele esperava. À medida que semanas se transformavam em meses, os pensamentos se tornaram mais altos. Ela o havia amado, genuinamente, e ele havia escolhido poder, imagem, segurança em vez de uma mulher que lhe deu tudo. E se ela tivesse precisado dele? E se ela estivesse grávida? A ideia veio como um sussurro. Depois um grito. Era irracional, ele dizia a si mesmo. Não poderia ser verdade. E, no entanto, ela permaneceu. A possibilidade vivia no fundo de sua mente como uma sombra que se recusava a desaparecer. Ele tentou dispensá-la, mas não conseguia parar de olhar para crianças em espaços públicos. Não conseguia parar de notar crianças loiras. Não conseguia parar de se perguntar. Ele ainda não percebia, mas seu coração já estava mudando. Algo nele havia começado a descongelar, não por lógica ou pressão, mas por algo muito mais perigoso: arrependimento. Ele começou a fazer mudanças discretas, doando mais dinheiro para hospitais infantis, aparecendo em reuniões de trabalho em cidades pequenas, em vez de enviar executivos júniores, até mesmo se voluntariando para causas das quais ele costumava zombar.
Ele não conseguia nomear o que estava fazendo, apenas que precisava se mover. Precisava estar em movimento. Porque ficar parado significava sentir tudo de uma vez. E sentir, para um homem como Henrique Guerra, sempre foi a coisa mais aterrorizante de todas. Era para ser apenas mais uma viagem de rotina. Henrique concordou em comparecer a um pequeno evento de caridade no interior de Minas Gerais, em nome da divisão filantrópica de sua empresa, que recentemente começou a investir em programas de extensão comunitária local. Ele não esperava muito, apenas alguns discursos, um aperto de mão com o prefeito e um voo rápido de volta a São Paulo antes do fim de semana. Mas, a partir do momento em que desceu do jato particular, havia algo diferente no ar. A cidade era tranquila, mas cheia de personalidade, com antigos prédios de tijolos, cafés com placas de giz e uma sensação de quietude que ele não sentia há anos. Ainda assim, ele disse a si mesmo que era apenas mais uma aparição a cumprir, apenas mais uma marca em uma longa lista de obrigações de relações públicas. Ele não sabia que, em questão de horas, seu mundo inteiro seria rasgado da maneira mais inesperada. O baile de caridade foi realizado em um antigo salão de festas, que fora um casarão colonial, com tetos altos, luzes de fadas penduradas em vigas de madeira e longas mesas alinhadas com cadeiras incompatíveis que lhe davam um charme rústico. Famílias locais, doadores e crianças compareceram em suas melhores roupas e a atmosfera era calorosa e íntima. Henrique chegou em um terno sob medida, cada centímetro dele polido e no controle. Ele apertou mãos, ofereceu sorrisos educados e fez seu discurso ensaiado sobre a importância do investimento comunitário e como as iniciativas de saúde infantil eram importantes para ele. As palavras saíram de sua língua facilmente, mas algo dentro dele se sentiu desconectado, como se estivesse assistindo a si mesmo de longe. Quando o jantar começou, ele se retirou para um canto tranquilo, tomando seu vinho, enquanto observava o riso e o barulho ao seu redor. Foi então que ele a viu. A princípio, ele não acreditou que fosse real. Ela estava perto da mesa de sobremesas, usando um vestido simples cor de vinho, o cabelo castanho escuro puxado para trás em uma trança solta. Sua postura era relaxada, mas havia uma elegância silenciosa nela que tirou o ar de seus pulmões. Sofia? O nome a atingiu como um sino, repentino e ensurdecedor. Ela não havia mudado muito, mas havia ficado mais forte de alguma forma, como alguém que havia passado pelo fogo e saído forjada em vez de queimada. Ele deu um único passo à frente sem saber se estava sonhando. Então ele as viu. 3 meninas em cardigãs brancos idênticos e vestidos azul marinho estavam ao lado dela, cada uma com cachos loiros claros e impressionantes olhos azuis. Elas não deviam ter mais de 2 anos de idade. Uma estava puxando a saia da mãe, outra estava lambendo o glacê dos dedos e a terceira estava abraçando um ursinho de pelúcia, firmemente contra o peito. O coração de Henrique bateu contra suas costelas. Ele encarou sua respiração roubada pela simetria impossível de seus rostos. O rosto dele, os olhos dele, a boca dele. Não havia dúvida, nenhuma hesitação em seus ossos. Elas eram dele. A sala parecia encolher ao seu redor. O ruído de fundo se dissolveu em um zumbido baixo e, por um momento, a única coisa que ele conseguia ver era o pequeno universo que existia em torno de Sofia. Ele queria correr até elas, exigir respostas, cair de joelhos e perguntar por que ela não o havia contado, mas seus pés permaneceram congelados. Sofia se virou lentamente, como se sentisse o peso de seu olhar.
Os olhos dela encontraram os dele do outro lado da sala, e tudo parou. Ela não estremeceu, não sorriu, não desviou o olhar. Não havia medo em seus olhos, apenas uma calma profunda e silenciosa que o perturbou mais do que qualquer raiva poderia ter feito. Ele deu um passo em direção a ela, e ela imediatamente se abaixou para ajeitar o sapato de uma das meninas, como se o estivesse dispensando com um único movimento. Mas não era indiferença. Era algo mais frio, controle. Ela estava protegendo-as dele. Essa verdade o atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Ele esperou até que o jantar terminasse, mantendo a distância, mas incapaz de parar de observar. Cada pequeno gesto entre elas o destruía. Como Sofia tocava os ombros delas, sussurrava gentilmente em seus ouvidos, ria de suas piadas. Ela havia se tornado o tipo de mãe que transformava uma sala em segurança. Ele percebeu, com uma pontada aguda de culpa, que ela havia feito tudo sozinha, sem ajuda, sem apoio. Apenas sua força, sua vontade e seu amor. Ele conseguiu alcançá-la perto da entrada quando o evento estava terminando. As meninas estavam embrulhadas em casacos minúsculos, duas delas sonolentas, uma mal-humorada. Ele abriu a boca para falar, mas a expressão de Sofia o deteve. Aqui não, ela disse calmamente. Não na frente delas. Sua voz era firme, não cruel. Ela não lhe devia essa graça, mas a deu de qualquer maneira. Eles saíram sob a luz fraca do toldo da entrada. A neve havia começado a cair suavemente, polvilhando a calçada. Henrique procurou em seu rosto, desesperado por algo a que se agarrar, mas os olhos de Sofia eram ilegíveis. Elas são minhas, ele disse finalmente a voz baixa. Não são? Sim, ela respondeu. Nada mais, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, nenhuma raiva. Por que você não me contou? Porque você me disse para não ligar. Porque você disse que estava me deixando por outra pessoa. Porque eu já estava invisível para você antes mesmo de saber que estava grávida. Ele não tinha palavras, nenhuma que pudesse desfazer o que havia sido feito. Sofia se virou para ir embora, mas hesitou. Ela olhou por cima do ombro e disse quase gentilmente: Você não é a história com que elas cresceram, Henrique. Você não é o motivo pelo qual elas sorriem à noite. E então ela se foi. Ele ficou no frio observando-a se afastar, 3 meninas ao seu lado, todas embrulhadas em gorros combinando, todas caminhando em direção a um carro que era muito pequeno e velho para uma mulher que uma vez compartilhou sua cobertura. Henrique sentiu algo se abrir em seu peito. O homem que acreditava que poderia ir embora sem consequências, que se convenceu de que emoções eram um luxo que ele não podia pagar, havia sumido. Em seu lugar estava alguém esvaziado pela verdade. Suas filhas existiam, Sofia as havia criado sem ele, e agora, se ele quisesse algum dia um lugar naquele mundo, teria que conquistá-lo, do nada, sem privilégios, sem poder. Apenas com o desejo simples e humano de fazer parte do que ele havia descartado tão descuidadamente. Os dias após o evento de caridade pareciam estar caminhando por uma tempestade de tudo o que Henrique havia tentado enterrar. Ele não conseguia apagar a imagem de Sofia parada ali com aquelas 3 meninas, suas filhas. A simetria assustadora de seus rostos, a maneira como elas se agarravam a ela, a maneira como ela o olhara não com raiva, mas com clareza, o deixaram atordoado. Pela primeira vez na vida, Henrique Guerra não tinha um plano. Nenhuma planilha poderia calcular como se aproximar da mulher que ele havia magoado ou das crianças que nem sabiam que ele existia. Mas a única coisa de que ele tinha certeza
era que não podia ir embora novamente. Não agora, não depois de ver o que havia perdido. Ele começou a visitar a pequena cidade sob o pretexto de expandir o alcance local de sua fundação. Ele não anunciou sua presença com imprensa ou fez grandes doações que atrairiam atenção. Ele chegou discretamente, manteve a distância e não pediu favores a ninguém. Alugou um pequeno apartamento na beira da cidade, um lugar tão diferente de sua cobertura em São Paulo que ele mal se reconhecia nele. Os pisos rangiam, o aquecedor não era confiável e a única vista da janela era uma fileira de árvores despidas. Mas isso o mantinha perto delas. Perto dela. Ele aprendeu a rotina delas, não a seguindo, mas passando pela escola local todas as manhãs, onde às vezes ele vislumbrava as meninas correndo para a porta com suas mochilas saltando. Ele reconhecia os nomes delas agora, Lara, Luana e Liz, pela saudação da professora que flutuava da janela aberta da sala de aula. Cada uma tinha uma energia diferente. Lara era cautelosa e curiosa. Luana ria frequentemente e dançava no lugar quando estava animada. E Liz era ferozmente independente, muitas vezes pisando à frente das irmãs como uma pequena tempestade. Henrique observava de longe, congelado pela percepção dolorosa de que havia perdido os primeiros passos delas, as primeiras palavras, os primeiros aniversários. O peso daqueles momentos perdidos quase o esmagava. Ele começou a se voluntariar no centro comunitário, onde Sofia ocasionalmente ajudava a organizar programas para mães solteiras. Ele mantinha os encontros deles breves, cuidadoso para não forçar. Sofia permaneceu civil, mas reservada. Ela não o repreendeu ou acusou. Ela não chorou, nem levantou a voz. Isso, mais do que tudo, tornou as coisas mais difíceis. A calma dela era como uma parede construída tijolo por tijolo a partir dos anos que ela havia passado sobrevivendo sem ele. Ele sabia que não tinha o direito de lhe pedir nada, mas toda vez que ela olhava para ele, ele implorava silenciosamente por uma rachadura em sua armadura. Ele não tentou comprar sua entrada. Em vez disso, ele apareceu. Discretamente, consistentemente. Ele ajudou a pintar salas de aula. Ele carregou caixas de suprimentos para a creche. Ele consertou um cano vazando na cozinha do centro. Ele não fazia isso por reconhecimento. Ele fazia isso porque precisava mostrar a ela que havia mudado, não com grandes gestos, mas com provas que não vinham com condições. Sofia não falava muito durante aquelas primeiras semanas, mas ela o via. Ela via o homem que aparecia mesmo quando nevava, que distribuía materiais de arte para as crianças com uma voz suave e mangas arregaçadas. Ela viu o homem que ficou até tarde uma noite depois que um cano estourou e trabalhou em silêncio por horas, encharcado e tremendo, recusando-se a sair até que o problema fosse resolvido. E pouco a pouco, a dureza em seus olhos começou a diminuir. Uma tarde, enquanto ele estava embalando caixas restantes de uma arrecadação de fundos, ele ouviu uma voz baixa atrás dele. "Por que você continua vindo aqui?" Era Lara. Seus cachos loiros estavam um pouco emaranhados e ela segurava um animal de pelúcia na mão. Henrique se ajoelhou lentamente, sem saber como responder. "Porque há pessoas aqui de quem eu me importo." Ela olhou para ele por um longo tempo, seus olhos azuis penetrantes. "Você se parece com minhas irmãs." Ele sorriu gentilmente, lutando contra o nó na garganta. "Eu sei. É porque eu sou o pai de vocês." Não houve reação dramática. Sem lágrimas ou gritos, apenas uma pausa pensativa. E então, Lara acenou com a cabeça. "Tá bom?" ela disse,
e virou-se para voltar pulando para suas irmãs. Sofia deve ter ouvido, porque mais tarde, naquele dia, ela se aproximou dele do lado de fora do centro, com os braços cruzados firmemente ao redor dela. Ela parecia exausta, cautelosa, como se estivesse se preparando para a decepção mais uma vez. Elas vão fazer perguntas agora, ela disse calmamente. Sobre você, sobre nós. Eu sei, ele respondeu, e eu estarei aqui para respondê-las, só se você me deixar. Sofia o estudou, sua expressão ilegível. Isso não é um jogo, Henrique. Esta é a vida delas, os corações delas. Eu não estou aqui para vencer, estou aqui para ficar. Ela não respondeu, mas também não foi embora. Nas semanas seguintes, a presença de Henrique se tornou normal, quase esperada. As meninas começaram a conversar mais com ele. Elas perguntaram sobre seus animais favoritos, seu trabalho, sua cor favorita. Ele as deixava trançar seu cabelo com fitas durante o tempo de artes e ofícios. Ele lia histórias para elas na biblioteca comunitária enquanto Sofia observava de longe. Ele era paciente, nunca invadindo, sempre esperando a iniciativa delas. Uma noite, Sofia o convidou para jantar, não como um gesto romântico, mas como um momento de paz entre duas pessoas que compartilhavam algo maior do que sua história. As meninas sentaram-se entre eles, rindo durante o macarrão, discutindo sobre quem ficaria com o copo rosa. Henrique ajudou a lavar a louça depois, mãos encharcadas, camisa salpicada, risadas ecoando pela cozinha minúscula. Pela primeira vez em anos, Sofia se permitiu sorrir, não porque o perdoou, mas porque viu a verdade em seus olhos. Ele não estava mais fugindo. Mais tarde, depois que as meninas foram para a cama e o apartamento ficou quieto, ela lhe entregou uma xícara de chá e sentou-se em frente a ele. Eu não sei como confiar em você, ela admitiu. Ainda não. Ele assentiu. Eu não estou pedindo confiança, apenas tempo. Ela não prometeu nada, mas não disse não. E naquela noite, ao sair do apartamento e pisar no ar frio da noite, Henrique olhou para as estrelas e se permitiu acreditar em algo que não sentia há muito tempo. Talvez essa história não tivesse acabado. Talvez desta vez ele finalmente pudesse se tornar o homem que deveria ter sido o tempo todo. A primavera lentamente começou a descongelar as ruas do interior de Minas Gerais, derretendo o último vestígio da neve acinzentada e trazendo o cheiro suave de terra e chuva. Henrique estava morando na cidade há quase 3 meses, e embora nenhuma linha oficial tivesse sido traçada, algo entre ele e Sofia havia mudado. Ela não o observava mais com os mesmos olhos cautelosos. As meninas haviam se acostumado com ele, incluindo-o em seus desenhos, perguntando por ele nas histórias de ninar, quando ele não estava lá, e às vezes chamando-o de papai, com a inocência casual de crianças que acreditavam em segundas chances sem precisar de motivos. E isso era o que mais o destruía, a facilidade com que elas o aceitaram depois que se sentiram seguras, a pureza com que elas amavam, mesmo que ainda não soubessem toda a verdade de tudo o que havia acontecido. Sofia fora cuidadosa sobre o quanto lhes contaria. Ela explicou que Henrique era o pai delas, sim, mas não toda a história por trás de sua ausência. Ela queria que elas tivessem tempo para formar suas próprias opiniões, sem colorir suas mentes com a dor do passado. Era um tipo de graça que Henrique nunca sentiu que merecia, mas ele não argumentou. Ele simplesmente apareceu, de novo e de novo. Ele as buscava na escola quando Sofia tinha turnos duplos na padaria. Ele aprendeu a trançar 3 conjuntos de pequenas Marias Chiquinhas loiras sem reclamar. Ele assistiu a aulas de balé em cadeiras de plástico,
batendo palmas mais alto do que qualquer outra pessoa. Ele trocou fraldas sem estremecer e aprendeu a fazer panquecas em forma de animais, mesmo quando elas acabavam parecendo mais borrões. Toda vez que uma das meninas pegava sua mão ou apoiava uma cabeça sonolenta em seu ombro, algo em seu peito se curava um pouco mais. Sofia, por sua vez, o observava de perto. Não mais por suspeita, mas por estudo. Ela nunca tinha visto essa versão de Henrique antes. O silencioso, o que se agachava nas calçadas para amarrar pequenos cadarços, o que não reclamava quando estava coberto de glitter, o que lia blogs de pais tarde da noite, tentando entender o que significavam as birras e como lidar com pesadelos. Ela nunca lhe disse, mas às vezes, quando as meninas estavam dormindo, ela ficava no corredor e o ouvia cantar canções de ninar com uma voz tão suave que não parecia o homem que antes vivia em torres de vidro e salas de reunião. Parecia alguém novo, mas a confiança real ainda vinha devagar. Havia dias em que Sofia ainda se encolhia com telefonemas inesperados, esperando pela metade que algum advogado aparecesse exigindo a custódia. Havia noites em que ela acordava de sonhos de ser abandonada novamente. Uma tarde, quando ela ouviu uma mulher no mercado sussurrar: "Não é aquele cara que a deixou?" Foi como se feridas antigas se abrissem. Ela ficou fria pelo resto do dia, recuando por trás de palavras educadas e calma forçada. Henrique notou. Ele sempre notava. Ele não perguntou o que estava errado. Em vez disso, naquela noite, ele apareceu com compras e flores que pareciam ter sido colhidas à mão, não compradas. Ele fez o jantar com as meninas e limpou depois. Ele não tentou consertar com palavras. Ele ficou. Foi só isso. Eventualmente, Sofia começou a deixá-lo entrar mais. Ela lhe contou sobre o parto, como havia sido aterrorizante, como ela se sentiu sozinha, como ela havia rezado apenas para viver o suficiente para ver seus bebês abrirem os olhos. Ele ouviu em silêncio, os punhos cerrados sob a mesa. Ele pediu desculpas, não de uma forma que tentasse desculpar o passado, mas de uma forma que carregava o peso de saber que ele havia perdido tudo. Ele lhe contou sobre os meses depois que ele partiu, a frieza que sentiu, o sucesso vazio que nunca preencheu o lugar que ela uma vez ocupou. Ele confessou que, por todo o seu dinheiro e poder, ele nunca se sentiu mais pobre do que no momento em que viu suas filhas e soube que nunca as havia segurado. Sofia chorou, não porque era dramático, mas porque a honestidade abriu algo dentro dela que estava trancado por muito tempo. Naquela noite, eles se sentaram na varanda enquanto as meninas dormiam, o ar quente da primavera envolvendo-os como uma trégua tênue. Ela deixou a cabeça repousar em seu ombro pela primeira vez em anos. Nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles não era mais pesado, estava cheio de coisas ainda não ditas, ainda não curadas, mas esperando. Henrique não tentou forçar um relacionamento. Ele não falou sobre o futuro. Ele deixou Sofia liderar e, lentamente, os passos dela começaram a se aproximar. Eles saíam para passear com as meninas perto do lago. Eles jantavam juntos na maioria das noites. Às vezes, quando as meninas estavam dormindo, eles se sentavam no chão da sala de estar, tomando chá e rindo de coisas que nunca conseguiram compartilhar antes. Era doméstico, quieto e imperfeito, mas real. Uma noite, Luana teve febre. Sofia entrou em pânico. As mãos dela tremeram enquanto ela media a temperatura de Luana repetidamente, sussurrando que não podia aumentar. Henrique manteve a calma. Ele ligou para o médico, levou Luana para o carro e segurou a mão dela durante todo o caminho até a clínica.
Ele não saiu do lado de Sofia uma vez sequer. Depois que Luana foi tratada e estava descansando, ele correu para a farmácia, comprou sopa e remédio e ficou acordado a noite toda no sofá, de olho nas 3 meninas enquanto Sofia finalmente dormia pela primeira vez em 2 dias. Pela manhã, ela o encontrou largado na poltrona, o cabelo bagunçado, a camisa amassada, uma das gêmeas aninhada em seu colo. Foi o momento em que algo mudou completamente nela. Ela não disse nada dramático, não anunciou o perdão. Mas quando ele abriu os olhos e olhou para ela com aquele amor cansado e indefeso, ela se adiantou, ajoelhou-se ao lado dele e sussurrou: "Você está fazendo isso, Henrique. Você está realmente fazendo isso." E pela primeira vez desde que ela viu o nome dele acender seu telefone com a mensagem que acabou com tudo, ela viu não o homem que a havia quebrado, mas o homem que havia começado a reconstruí-la, amando não apenas a ela, mas as filhas que se tornaram o mundo inteiro deles. A emergência aconteceu em uma terça-feira, o tipo de dia que começou tranquilamente, sem aviso de como tudo mudaria ao cair da noite. Sofia havia acordado com uma dor aguda na lateral, mas ela a ignorou como nada mais do que exaustão. 3 toddlers, 2 empregos de meio período e uma constante ansiedade de fundo faziam a dor física parecer quase rotineira. Ela vestiu as meninas, preparou seus lanches, beijou suas testas e as viu correr para a sala de aula da pré-escola com Marias Chiquinhas bagunçadas e olhos brilhantes. Mas ao meio-dia, a dor havia se transformado em algo mais agudo, algo que roubava sua respiração e a fazia agarrar a borda do balcão da padaria onde trabalhava. Uma colega de trabalho notou a palidez em seu rosto e insistiu para que ela se sentasse. Ela tentou rir, disse que só precisava de água, mas dentro de 1 hora suas pernas cederam sob ela. O diagnóstico veio rapidamente: uma infecção renal não diagnosticada que havia se espalhado e causado complicações. Ela foi levada às pressas para o hospital local, conectada a Carvis, recebendo antibióticos e analgésicos. As enfermeiras perguntaram se havia alguém que pudessem ligar. Sofia queria dizer não. Ela sempre fora a pessoa para quem as pessoas ligavam. Mas seus pensamentos estavam nublados, sua força rachada e, através da névoa, apenas um nome veio à tona. Quando Henrique atendeu o telefone e ouviu as palavras "Sofia? Hospital? Urgente?", ele não esperou por mais detalhes. Ele deixou tudo: uma reunião, o telefone dele, o casaco dele. Ele dirigiu mais rápido do que jamais havia dirigido, o coração batendo tão alto que quase abafava o pensamento. Quando ele chegou ao hospital, Sofia estava sedada, dormindo, conectada a fios e máquinas que reviravam seu estômago. A enfermeira explicou gentilmente a situação e perguntou se ele era da família. Sem hesitar, ele disse sim, e pela primeira vez a palavra não parecia uma mentira. Com Sofia inconsciente, tudo caiu sobre Henrique. Ele buscou as meninas na pré-escola, seus rostinhos se iluminando no momento em que o viram, alheias à tempestade que se formava. Ele manteve a voz calma, as levou uma por uma para o carro e respondeu às perguntas inocentes delas com garantias suaves. Ele não sabia como fazer isso, mas ele sabia que tinha que fazer. Por Sofia, por elas. Em casa, ele cozinhou o jantar favorito delas: macarrão com queijo e maçãs ao lado. Não era gourmet e não era perfeito, mas elas comeram cada pedaço. Ele leu 2 histórias de ninar para cada uma, beijou 3 testas e ficou no corredor até que todas as 3 estivessem dormindo. Então ele voltou para o hospital e sentou-se ao lado de Sofia, o silêncio do quarto caindo sobre ele como um cobertor pesado.
Ela parecia tão pequena naquela cama, tão frágil e, no entanto, ainda incrivelmente forte. Ele estendeu a mão e gentilmente envolveu seus dedos nos dela, sussurrando que ele estava ali, que as meninas estavam seguras, que ela não precisava mais se preocupar. Ele ficou a noite toda, mal dormindo, observando seu peito subir e descer, contando cada respiração como um voto. Pela manhã, quando uma enfermeira entrou com gráficos e remédios, ela sorriu para ele e disse: "Você não vai embora, vai?" Ele balançou a cabeça. Nunca mais. A recuperação de Sofia foi lenta, mas constante. Quando ela abriu os olhos, Henrique estava lá, o rosto por fazer, as roupas amassadas, mas os olhos cheios de algo que não estava lá antes. Medo. Não de fracasso, não de negócios ou reputações, mas de perdê-la. Ela não falou imediatamente. Ela apenas olhou para ele, depois para as flores na mesa de cabeceira, os desenhos que as meninas haviam feito, colados desajeitadamente nas paredes. Finalmente, ela sussurrou: "Você ficou. Eu sempre deveria ter ficado", ele disse. E pela primeira vez nenhuma outra palavra foi necessária. Na semana seguinte, Henrique se tornou tudo: pai, cuidador, motorista, cozinheiro. Ele trouxe as meninas para visitá-la, segurou a mão de Sofia quando ela estava com dor, tomou notas dos médicos, fez perguntas que ela estava muito cansada para formular. As meninas faziam desenhos todas as manhãs, corações rabiscados e figuras palito com cabelo loiro selvagem e olhos azuis, e os entregavam às enfermeiras com orgulho, declarando: "Estes são para a nossa mamãe." Uma tarde, enquanto ele estava sentado ao lado de sua cama, Sofia estendeu a mão e tocou o braço dele. "Eu não pensei que você viria," ela disse suavemente. "Eu não achei que merecia," ele respondeu a voz rouca. "Mas eu teria rastejado até aqui se fosse preciso." Ela olhou para ele demorada e silenciosa. A parede que ela havia construído tijolo por tijolo ao longo de 2 anos não desmoronou. Ela simplesmente abriu uma pequena porta. E através dela ele caminhou com cuidado, não com promessas, mas com presença, não com desculpas, mas com verdade. Depois que ela recebeu alta, ele se mudou para o quarto de hóspedes sem ser convidado. Ele não forçou, ele não presumiu. Ele fazia sopa, dobrava a roupa, a deixava dormir enquanto entretinha 3 meninas enérgicas com shows de fantoches e festas de dança. Ele não era mais o homem que uma vez enviou uma mensagem de texto para acabar com tudo. Ele era o homem que varria o chão depois que as meninas derramavam glitter, que limpava sapatos enlameados com uma escova de dentes, que deixava bilhetes na mesa de cabeceira de Sofia que diziam coisas como: "Você não precisa mais fazer isso sozinha." E lentamente, Sofia acreditou nele. Não foi dramático. Não foi algum momento de filme onde tudo se curou da noite para o dia, mas foi real. E o real era melhor do que o perfeito. Era ela pegando a mão dele uma manhã sem pensar. Era ela o deixando sentar ao lado dela, no sofá, sem aquele espaço entre eles. Era ela adormecendo contra o ombro dele depois das histórias de ninar das meninas. E uma noite, quando as meninas estavam dormindo e a casa estava quieta, ela o beijou primeiro. Não por paixão ou nostalgia, mas por algo mais profundo. Um tipo de paz que dizia: "Nós não somos as mesmas pessoas que éramos." E talvez seja exatamente por isso que isso pode funcionar agora, porque o que eles tinham não era um recomeço, era o início de algo inteiramente novo. A primavera finalmente chegou por completo, lavando a pequena cidade no interior de Minas Gerais com um tipo de magia tranquila, árvores florescendo em um blush suave e marfim,
calçadas aquecidas pela luz do sol e risadas de crianças ecoando por parques abertos. Para Sofia, a vida tinha assumido um ritmo que parecia desconhecido, mas profundamente certo. Depois de tudo, a traição, a solidão, o medo, a luta, ela agora acordava para manhãs cheias de paz em vez de sobrevivência. Não era perfeito, as memórias ainda persistiam e a confiança ainda carregava o peso de tudo o que havia custado para ser reconstruída. Mas o que preenchia o espaço entre aquelas velhas feridas era algo mais forte do que o ressentimento, perdão conquistado, não dado livremente, e um amor que renascera não do romance, mas da consistência, do esforço e da escolha de ficar todos os dias. Henrique não se tornou apenas parte de suas vidas, ele se tornou o lar. As meninas o adoravam com uma pureza que fazia Sofia sofrer de tanta emoção. Elas pintavam suas unhas durante a brincadeira, sentavam em seus ombros no parque e diziam a todos que encontravam que o papai delas podia fazer panquecas em forma de unicórnios. Ele ainda trabalhava remotamente, equilibrando chamadas de negócios com histórias de ninar. Muitas vezes, pausando uma reunião de vídeo para ajudar a amarrar um cadarço ou limpar iogurte de uma bochecha. O mundo dele havia mudado, e ele o havia deixado mudá-lo. Ele não se importava mais com capas de revista ou festas exclusivas ou salas de reunião polidas. Ele se importava com abraços matinais e recitais escolares e em garantir que Sofia não levantasse nada mais pesado do que uma xícara de café enquanto ainda estava recuperando suas forças. A casa deles, antes um apartamento apertado, cheio de móveis de segunda mão e desespero silencioso, havia se transformado. Henrique não comprou uma mansão ou os realocou para uma ilha particular. Ele perguntou a ela onde ela se sentiria mais ela mesma e, juntos, eles encontraram uma casa aconchegante perto do lago, com quartos suficientes para cada uma das meninas, um quintal cheio de possibilidades e uma cozinha onde Sofia podia assar sem esbarrar em alguém toda vez que se virava. Eles pintaram as paredes juntos, deixaram as meninas escolherem as cores de seus quartos e nos fins de semana construíram móveis do zero, indo de estantes tortas e de desastres do tipo muitos parafusos restantes. Sofia nunca pensou que a felicidade se pareceria com canecas incompatíveis e glitter preso no tapete, mas de alguma forma era exatamente onde ela vivia. Um ano após aquele fatídico evento de caridade onde Henrique viu as meninas pela primeira vez e tudo começou a desmoronar e se refazer, eles voltaram para aquele mesmo local, não para uma arrecadação de fundos, mas para algo que Sofia não tinha visto se aproximar. Ela havia ajudado a organizar uma celebração de primavera para a comunidade e Henrique havia se voluntariado para patrocinar o evento novamente, mas desta vez sem a imprensa ou grandes discursos. O salão estava enfeitado com luzes e cheio de flores, música tocando suavemente e famílias reunidas em torno de longas mesas. Sofia estava na mesa de sobremesas, rindo, enquanto as meninas distribuíam cookies que ela havia assado, cada um cuidadosamente coberto com glacê pastel. Ela não percebeu Henrique desaparecer, não até que ela se virou e o viu parado no centro da sala, olhando diretamente para ela, o coração em seus olhos e algo mais, nervosismo, talvez até medo. A sala silenciou lentamente, da maneira que as multidões sempre fazem quando algo real começa a acontecer. As meninas foram as primeiras a ofegar quando o viram se ajoelhar. Sofia congelou. Não de medo, não de choque, mas da onda avassaladora de memória que a atingiu. O velho Henrique teria feito algo grandioso, barulhento, encenado.
Mas este homem, o homem que havia aprendido a amá-la com humildade, não disse nada por um longo momento. Então, no silêncio, com suas filhas observando e uma sala cheia de vizinhos prendendo a respiração, ele finalmente falou. Eu não estou aqui para pedir perdão. Você já me deu isso das maneiras silenciosas que mais importam. Eu não estou aqui para fazer promessas que não posso cumprir. Você viu quem eu sou agora e sabe o que ainda estou aprendendo a ser. Eu não estou aqui para consertar o passado, porque você já curou mais dele do que eu jamais poderia. Estou apenas pedindo uma chance de ficar ao seu lado, de acordar ao seu lado, de criar nossas filhas juntas e de viver esta vida não como punição pelos erros que cometi, mas como uma celebração do que construímos apesar deles. Sofia não chorou. Ela não tremeu. Ela olhou para as filhas que haviam parado, agarrando suas bandejas de cookies, olhos arregalados e brilhantes. Ela olhou de volta para Henrique, ainda ajoelhado, esperando, não implorando, mas oferecendo. Não exigindo, mas esperando. E pela primeira vez desde que sua vida se despedaçou em 3 pequenos batimentos cardíacos e longas noites de silêncio, ela não sentiu medo algum. Ela assentiu. Sim, ela disse. Não um sim de conto de fadas, não o tipo envolto em fantasia ou perfeição, mas um real, enraizado em cicatrizes e cura, e na escolha diária de amar, mesmo quando é difícil. As meninas gritaram e correram para eles, atacando Henrique em um abraço que quase o derrubou. Sofia se inclinou ao lado delas, envolvendo seus braços em todas as 3, e nele também. A sala explodiu em aplausos, mas para eles, o mundo já havia parado, preso em um momento que eles carregariam para sempre. Mais tarde, naquela noite, em casa, Henrique aninhou as meninas, leu mais uma história do que o habitual e segurou a mão de Sofia enquanto eles estavam na porta, observando suas filhas dormirem. Nenhuma parte de sua jornada havia sido fácil. Havia sido cheia de dor, sacrifício e o tipo de crescimento que só vem quando todo o resto se afasta. Mas aqui estavam eles juntos, não apesar de tudo, mas por causa de tudo. E desta vez ninguém estava indo embora.